Hi students, how are you? This is Teacher Carlos, Professor Carlos aqui com vocês. Let's have another class. Bora começar uma aula de inglês aqui, tá bom? Mas antes, preparei todo o material, tá bom? Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo certinho. Deixe o dicionário do lado aí também, tá, gente? Para as aulas de inglês é importantíssimo. Seja um dicionário normal que você tenha, ou mesmo um dicionário online, não tem problema. Se você está aí com o celular, está no computador, tá bom? O que tiver disponível e o que você achar mais fácil. Tá valendo, tá bom? Vamos lá, então olha só. O título da nossa aula é esse que está aqui, olha. Simple Present and Hobbies, ok? O presente simples e os nossos hobbies. É uma palavra que a gente usa no português também, né? Quando a gente fala hobby, atividades que você gosta de fazer no seu tempo livre, né? E daí nós vamos ampliar o nosso vocabulário através de texto e nós vamos conversar um pouco sobre o presente simples e alguns pronomes interrogativos. Alguns, porque são vários que vão ser estudados aí em decorrer dos seus estudos de língua inglesa, tá bom? Mas aí hoje a gente vai focar em alguns que são muito usados, diria assim, os principais, tá bom? Para o nosso warm-up aqui, para o nosso aquecimento, eu tenho 4 perguntas para que vocês respondam de forma pessoal. Por que eu tenho pedido de você estar com o dicionário? Porque eu quero que as respostas sejam dadas em inglês. Portanto, aquela palavra, aquela expressão que você gostaria de usar, que você não sabe o significado, você pega lá, tá bom? No dicionário. Bora lá. Number 1. What do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? Resposta, I, e daí você coloca aquilo que você faz, tá? Uma resposta mais completa, você encerra ela com eu, tananá, 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 in my free time, ok? Number 2, when do you do it? Quando que você faz isso? O que você colocou ali na número 1, tá? Inclusive, pessoal, as perguntas 2, 3 e 4, elas dizem respeito ao que você respondeu na primeira. 3, who does it with you? Quem que faz isso com você? Tá? Ou se você faz sozinho, coloca aí. 4, why do you do it? Por que que você faz isso que você colocou aqui na número 1? Então, repare que o pronome it, que aparece aqui, né? Em todas as 3 perguntas aqui, se refere àquilo que você colocou na questão 1, tá bom? Então, usem o dicionário, respostas em inglês para a gente praticar. Façam aí que eu já volto para a gente... Aqui, na hora que eu voltar, inclusive, o que vai aparecer aqui são modelos de respostas, de acordo com o que eu vou colocar. Mas cada um com a tua, tá bom? Façam aí que eu já volto. Let's check, vamos corrigir? Então vamos lá.
Como eu disse antes do tempinho que eu dei para vocês, pessoal, aqui eu coloquei alguma coisa que eu gosto de fazer, então eu respondi de acordo, né, com o meu hobby, mas cada um deu a sua resposta, tá certo? Aquilo que pode ser diferente, eu vou falar aqui, olha só. What do you do in your free time? I run at the park in my free time. Eu quero falar que eu corro no parque no meu tempo livre. Então esse run at the park, você poderia colocar, é o que você colocou qualquer coisa, o teu hobby, tá bom? O resto você mantém igual. When do you do it? Quando que você faz isso? I do it on weekends. Eu faço nos fins de semana. Então, on weekends que você poderia colocar qualquer outra coisa, tá bom? Para uma resposta um pouco mais completa. I do it at night. I do it in the morning. I do it on Mondays. Eu faço nas segundas. Enfim. Who does it with you? Quem que faz isso com você? My best friend does it with me. Meu melhor amigo faz isso comigo. Eu faço isso sozinho. Você falaria, I do it alone, que seria sozinho, tá bom? Why do you do it? Por que que você faz isso? Because it is a good physical exercise. Porque é um bom exercício físico, né? Então a tua resposta aí começa com because. Agora, a razão, o motivo, cada um com a tua. Beleza? Então vamos seguir. Before reading, dê uma olhada aqui, eu coloquei só como um exemplo aqui, né? Essa imagem que diz assim, ironing is just like having a hobby. Bom, aí eu digo para vocês que eu discordo com o que ela falou aqui, né? Ela disse que passar roupa é como um hobby. Enfim, eu odeio fazer isso. Mas, para ela talvez seja, ou ela foi irônica, não sei, né? Daí a pergunta que eu tenho aqui, para vocês poderem pensar, e a gente partir para o nosso texto, é a seguinte. Have you ever stopped to think about the benefits of having a hobby? Por um acaso você já parou para pensar sobre os benefícios de ter um hobby? Ou seja, os benefícios de fazer aquilo que você gosta? Dê uma olhada no nosso texto aí e analisem bem sobre essa pergunta. Olha só, o título é uma pergunta, né? Are hobbies important? Hobbies são importantes? Vejam comigo. Hobbies give you an opportunity to enhance your life. They allow you to distress yourself while remaining mentally productive. Having hobbies promotes better health and may lower the risk of having high blood pressure. Enjoying a few hours of your hobby a week can also reduce the risk of depression and dementia. Então, mais ou menos aqui fala assim, que hobbies é uma boa oportunidade de você melhorar a sua vida. Eles permitem que você tenha menos estresse enquanto a sua mente está ali produzindo, tá bom? Enquanto você tem uma mente produtiva. Ter um hobby promove uma melhor saúde, né? E pode diminuir os riscos de pressão alta. Curtir algumas horas por semana do seu hobby pode também reduzir o risco de depressão e demência. Então, olha quanta coisa bacana, né? Além de você curtir alguma coisa, de fazer algo que você gosta, você mantém a sua mente produtiva, você diminui o risco de pressão alta, você reduz o risco de depressão, né? Então, está mais do que provado de que sim, hobbies são importantes. Beleza? Para que a gente possa praticar um pouco de interpretação de texto, o texto está aqui e eu tenho aqui duas perguntas sobre ele. Number one, the underlined pronoun in the text refers to, reparem que eu sublinhei aqui o pronome they. A que esse pronome se refere? Porque ele fala assim, eles. Eles o quê? Eles quem? Life or hobbies? Uma das duas alternativas está correta e tem uma dica muito... Tem uma coisinha muito peculiar aqui que já mata a pau com a resposta correta, mas eu vou falar só depois. And number two, can having a hobby reduce dementia? Eu estou perguntando se ter um hobby pode reduzir o risco de demência na pessoa. Sabemos que sim, de acordo com o texto, mas eu quero a resposta em inglês, tá bom? Façam aí que eu já volto para a gente conferir.
para a correção aqui, atenção, vamos lá. O pronome sublinhado they se refere a hobbies. Quando ele fala aqui, né, que hobbies dão a oportunidade de melhorar a vida, eles permitem eles o quê? Os hobbies. Por que não poderia ser life? Primeiro, they significa eles ou elas, ou seja, é um pronome utilizado para plural. Life, vida, está no singular. Então, mesmo que, meu Deus, eu não estou achando, estou na dúvida, mas se você tivesse pensado nisso aí, se você pensou nisso, de cara você já marcaria a letra B, tá bom? E number 2, can having a hobby reduce dementia? Yes, it can. Sim, pode reduzir a possibilidade de se criar demência, ok? Beleza, pessoal. Bora então aqui dar uma lembrada, e lembrado porque é assunto que já foi estudado em séries anteriores, eu tenho certeza, sobre o presente simples, tá? O presente simples é aquele tempo verbal utilizado para poder falar sobre ações que pertençam à nossa rotina, ok? Temos dois auxiliares, o auxiliar do e o auxiliar does, tá? Quando que usa um, quando que usa outro. O auxiliar do, ele é utilizado para fazer perguntas com os pronomes I, we, you, they. Eu, nós, você ou vocês, eles ou elas. For example, do your friends study with you? Os seus amigos, eles estudam com você? Yes, they do. No, they don't. Seria aqui uma resposta curta, tá ok? Feitas com auxiliar do. Resposta cumprida, perdão. Yes, they study with me. No, they don't study with me. A grande sacada aqui na hora de você dar uma resposta cumprida é, na afirmativa, não coloca o do. Na negativa, coloca o don't. Beleza? E o outro auxiliar, o does, que também vocês já estudaram nas séries anteriores, ele é utilizado com he, she, it, ou seja, terceira pessoa do singular. Ele ou ela, lembrando que o it também significa ele ou ela, mas é utilizado para se referir a objetos ou animais. Então, por exemplo, does Kelly like her routine? A Kelly gosta da rotina dela? Yes, she does. No, she doesn't. Beleza? Então, pergunta com o does. Resposta cumprida. Yes, she likes her routine. No, she doesn't like her routine. Aqui, a regra diz, quando você vai dar uma resposta afirmativa de uma pergunta que foi feita na terceira pessoa do singular, você acrescenta o S no verbo. Na negativa, você coloca o doesn't e não põe o S. Sobre o S, tem aquelas regras de ortografia. Na resposta afirmativa de perguntas feitas sobre ele ou ela, hein, gente? Somente isso, ele ou ela. Você põe o S, por exemplo, like, likes. Se o verbo terminar em O, X, SH, CHS ou Z, você acrescenta ES. Goes, fixes, washes, watches, kisses and buzzes. Por exemplo. Y. Preste atenção. Se antes do Y vem uma vogal, não muda nada, coloca somente o S. Plays. Se antes do Y vem uma consoante, flies. Você troca o Y pelo I e acrescenta ES. E o verbo ter, em inglês, o verbo have, é o único que muda mais, né? Que have vira has. Beleza? Bora praticar. Tenho aqui algumas perguntinhas sobre hobby, que é o assunto da nossa aula, tá? Eu quero a resposta completa usando o que está entre parênteses, né? Afirmativa, negativa, o que está entre parênteses. Responda aí que eu já volto para conferir.
Vamos corrigir, pessoal? Então, atenção aqui que eu vou dando ajudinhas aí, dicas para vocês. Do you have a hobby? Yes, I have a hobby. Sim, eu tenho um hobby. Se é uma resposta afirmativa, não coloca o do. Number 2. Do your friends play games in their free time? Estou perguntando se seus amigos jogam durante o tempo livre deles. No, they don't play games in their free time. Your friends, seus amigos. They, eles. Se você quisesse colocar my friends na resposta, não tem problema. Don't é a negativa do do, beleza? Então você mantém ali. Say de agora é o does. Vamos lembrar. Does your mom enjoy cooking? A sua mãe, ela gosta de cozinhar? No, she doesn't enjoy cooking. Não, ela não gosta de cozinhar. Como é uma resposta negativa sobre a sua mãe, ela, se você colocou my mom, também tá certo. Negativa você põe o doesn't e não põe o S no verbo, tá bom? O S, ele só vem na afirmativa de uma pergunta feita na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Que é o caso da letra D. Does your dad have a hobby too? O seu pai, ele tem um hobby também? Sim. Yes, he has a hobby too. Sim, ele tem um hobby também. Se você colocou my dad, também está certo. E aqui, como é uma resposta afirmativa, aí entra aquela história do S, tá bom? No caso aqui, o have, ele vira has. Ele muda um pouco, como eu tinha mostrado. Então, gente, S no verbo só vai acontecer quando é uma frase afirmativa sobre ele ou sobre ela no presente, tá bom? He, she ou it. Caso contrário, nada de pôr o S. Beleza? E sobre os pronomes interrogativos, pessoal? Aqui eu coloquei alguns, tá? Tem outros. Aqui eu coloquei alguns para a gente poder dar uma relembrada. What, o que, o qual, which, que significa qual, who, quem, where, onde, when, quando e why, por quê. Bora ver alguns exemplos aqui. Nesse primeiro aqui, qual seria a diferença do what para o which se eles têm o mesmo significado no final das contas? Muito simples. What's your hobby? It's listening to music. Qual é o seu hobby? Se eu utilizei what, você vai falar o que quer que seja, tá? O which, pessoal, você vai restringir as opções de escolha na pergunta. Então, por exemplo, which is your favorite pastime? Qual é o seu tempo livre? Qual é a sua atividade favorita no seu tempo livre? Dancing or singing? Eu botei as opções de escolha aqui. Então, você não poderá responder qualquer coisa. Você vai ter que responder dentro do que foi perguntado. Tá bom? It's singing. Então, essa que é a diferença de um para o outro. Agora, dá uma olhada aqui nesse pequeno diálogo só para a gente praticar, olha só. Só para ter mais exemplos, na verdade. What's your favorite hobby? It's cooking. Why? Por quê? Because it's relaxing. Porque é relaxante. When do you cook? Quando que você cozinha? At night. Where? Onde? In my house. Ok? Então, aqui mais exemplos de alguns pronomes interrogativos, tipo as perguntas lá do comecinho da aula também, tá? Bora praticar? Eu tenho agora 4 perguntas para que vocês respondam de forma pessoal, tá bom? Reparem aqui, ó, os interrogativos que a gente acabou de aprender, tá bom? Respondam aí que eu já volto para conferir.
Vamos corrigir, pessoal? Olha só. Who is your best friend? Quem? Who? Quem é o seu melhor amigo? Joey is my best friend. Aí você coloca qualquer nome, né? Óbvio. Is my best friend. Where does he live? Onde que ele mora? He lives in Rio. Repare, ó. Where significa onde, né? Lives está com S aqui porque é uma pergunta feita com does, sobre ele no presente. Então tem que ter S, a regra que a gente acabou de estudar. When is his birthday? Quando que é o aniversário dele? Então, when significa quando. It's in October, é em outubro, tá ok? Aí, você colocou aí a data, o mês que for. What's his hobby? Qual é o hobby dele? Repare, aqui eu usei what porque é uma pergunta mais geral. Eu não especifiquei na pergunta as opções para o cara responder. Entendeu? Se fosse o caso, aí sim eu utilizaria o which. It's playing sports. Então, o hobby dele é praticar esporte. Ok? Beleza. Bora para o nosso quiz. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Na número 1, qual desses dois auxiliares, do ou does, completaria essa pergunta? Como que eu vou saber? Olha o sujeito. Carol é uma garota. She. Qual dos dois que a gente usa para he, she e it? Que a gente acabou de falar aí. A ou B? A resposta certa é a letra B. Does Carol have a hobby or not? Carol tem um hobby ou não? Então, a pergunta sobre ela é does, tá? Então, does é sempre para he, she ou it. E aqui? Is your favorite color blue or green? Opa, eu estou perguntando qual é a cor favorita e eu especifiquei aqui, eu dei opções. Ah, it's red, é vermelho. Não, peraí. Blue or green? Azul ou verde? Então, a pessoa teria que responder dentro do que foi dado. Se eu especifiquei na pergunta, what ou which que é utilizado? Which, beleza? Se eu colocasse o what aqui, tira as opções então, tá bom? Então, pessoal, hoje conhecemos palavras novas e a gente conversou sobre o presente simples e os pronomes interrogativos, tá ok? Eu paro por aqui. Alright? So thank you very much for your attention, for your time, and bye-bye.